Bom dia, leitor da Bíblia Sagrada. Nós estamos aí no nosso dia 13 de leitura da Bíblia. São 365 dias lendo as Escrituras, geralmente 3 capítulos por dia. Eu quero convidar você a estar junto comigo nessa caminhada, nessa leitura. Você pode contar comigo, mandar mensagem aí, deixar seu comentário no YouTube, ou no grupo da nossa igreja, a Comunidade Evangélica em Missão Ágape, ou no grupo do nosso seminário, do Instituto Semear, no WhatsApp, ou na página do Projeto Semear no Instagram. Então você deixa seu comentário se tiver alguma dúvida. Se você ainda não começou a ler, vem com a gente, ainda dá tempo. O livro de Gênesis é curtinho, são leituras curtas e rápidas. Você pode ainda começar nessa caminhada conosco. Então, dia 13, dia de ler os capítulos 37, 38 e 39 do livro de Gênesis. Então, deixa eu fazer para vocês aqui um breve comentário a respeito dessa leitura de hoje. Primeiro, nós temos a história no capítulo 37 da venda de José pelos seus irmãos ao Egito. Mas o texto começa falando de Jacó. O texto começa trazendo a genealogia de Jacó, e essa é a última genealogia do livro de Gênesis. Gênesis está dividido aí em 12 gerações, 12 genealogias, começando com a geração dos céus e da terra. A última é a de Jacó e José, aqui em Gênesis 37. E é interessante destacar aqui o seguinte: o contraste, como eu destaquei no último vídeo, e agora com mais ênfase, entre a geração de Esaú e a geração de Jacó. No capítulo 36, Esaú e seus filhos são príncipes em Edom. Em 37, Jacó e seus filhos são pastores, eles estão pastoreando a terra. Então, perceba que Jacó é o escolhido por Deus, Jacó ele adquire o direito de primogenitura, Jacó recebe a bênção de ser uma grande nação e da sua descendência sair príncipes e reis, mas passa-se o tempo e ele ainda é pastor de ovelhas. Embora seja muito rico, mas ele ainda é pastor. Enquanto, do outro lado, Esaú já tem uma nação de reis e de príncipes. Então, o plano de Deus, ele caminha de forma e de tempos diferentes do outro. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa que eu quero destacar com você é a repetição da história. A história é um ciclo, ela se repete, assim que os hebreus pensavam, assim que os povos primitivos pensavam, e é assim que parece acontecer nas Sagradas Escrituras. O que eu quero dizer com isso? É que a história de Jacó e a história de José, elas têm repetições de cenários. Então veja, por exemplo, a história de Jacó começa com Isaac, o pai, sendo enganado. A história de José começa com Jacó, o pai, sendo enganado. Seus irmãos levam a túnica de José e dizem que ele foi morto por uma fera selvagem. Veja, Jacó está sendo enganado, assim como Isaac foi enganado por Jacó e Rebeca. Em segundo lugar, a história de Jacó e de José traz um tempo de separação. 20 anos, em média, separados da sua terra ou da casa de seus pais. Jacó engana Isaac e tem que fugir para a terra de Labão. José é vendido pelos seus irmãos e aí tem que deixar a sua casa para viver no Egito. São 20 anos mais ou menos de separação da casa de seus pais. Então os dois passaram por esse tempo. E em terceiro lugar, as duas histórias terminam com um relato de reconciliação. Jacó encontra-se com Esaú e ambos fazem lá o enterro de Isaac, mas antes do enterro há uma reconciliação, e José encontra-se com seus irmãos e com seu pai e se reconcilia com eles. Então a história desses dois personagens é um ciclo para dar ênfase de que a vida ela traz esse tempo às vezes de engano, de separação, de frustração, de tragédias, mas também de bênçãos, de reconciliação, de comunhão. A vida cristã é isso, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar, há tempo de separar, há tempo de se reconciliar. Então, há um paralelo entre a história de Jacó e a história de José.
Dentro da história da venda de José, eu quero destacar aí a questão de José era um sonhador, era uma pessoa íntegra, a justiça de José é exaltada aqui contra a justiça de seus irmãos, o comportamento imoral de seus irmãos. Então ele era aquele responsável por avisar ao pai que seus irmãos faziam algo de errado. Seus irmãos se enchem de ódio, de amargura, de inveja e praticam uma maldade contra ele. E aí a gente vê que a família de Jacó é uma família desestruturada. No dia de ontem nós lemos que 2 filhos de Jacó destruíram uma cidade, que o filho mais velho, Rubens, se deitou com a sua concubina, e agora é uma família que distribui amor de forma diferente. Jacó ama mais José do que os outros, e os outros se enchem de raiva, de amargura, de ódio para com o seu irmão. Então você vê toda uma família desestruturada. Vale destacar nesse texto a postura de Rúben, que preserva a vida de José. Rúben é o responsável por convencer os seus irmãos a não matá-lo. E ele até volta à cisterna para encontrar José e depois libertá-lo, mas já era tarde. E de Judá, que também não concorda com a morte de José, talvez Judá por uma ganância, por querer ganhar algum dinheiro, e vende ele para os midianitas. Os midianitas, que também são chamados de ismaelitas, e aí pode ter a ideia de junção de 2 povos, pode ser uma caravana dos 2 povos, ou pode ser um único povo que o autor às vezes confundiu o nome deles, tanto faz. A gente não tem uma certeza desse fato. Bom, José é vendido. Aliás, antes dele ser vendido, ele é lançado numa cisterna. Aqui eu tenho algo pastoral para a tua vida. Às vezes você está caminhando corretamente, você está à luz do dia, você está vendo o sol, você está numa missão dada por teu pai, e de repente você se vê lançado numa caverna, numa cisterna, por mãos de pessoas que te conhecem, que confiam em você. Assim é a vida do cristão em meio ao sofrimento. Nós caminhamos na luz do dia e de repente nós encontramos o vale da sombra da morte. Nós encontramos momentos ruins, momentos tristes, momentos de traição, momentos de frustração, momentos em que parece que os planos de Deus, os sonhos de Deus para a gente não irá acontecer. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa o mundo, Deus governa cada ação, Deus governa até mesmo as ações más dos homens. Não que Ele as planeje e as execute. Ele não tem responsabilidade sobre elas, mas ele tem controle para encaixá-las corretamente nos seus desígnios e na sua vontade. Então, José foi alvo da ira, do ódio, do rancor, da traição dos seus irmãos. Mas em todo momento, ele esteve debaixo dos cuidados da providência de Deus. Assim como José, você também está debaixo dos cuidados da providência de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está guardando os projetos deles para a tua vida. E no momento adequado, esses projetos virão à tona. Não se desespere se por um acaso o caminho que você pensou, ele se apagou, ou ele mudou a rota, ou ele fez com que você caísse numa cisterna. Quem sabe não é Deus mudando o teu caminho para te levar a uma outra terra, em um outro lugar, para um outro povo, para uma outra porta, que só Deus sabe aquilo que preparou para a tua vida. Então, não fique ansioso, não se desespere, Deus tem cuidado de você. Bom, essa é a reflexão de hoje, eu espero que Deus tenha falado contigo. Eu, de coração, desejo que você faça essa leitura, que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, que você adquira o entendimento. O meu papel é esse, é incomodar você, perturbar mesmo para que você possa ler a palavra de Deus, ser essa voz da consciência que te diga assim, olha, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra todo dia. Por mais que você se esqueça de um dia, talvez no outro você recomece a leitura. Nunca é tarde para começar a ler a palavra de Deus, e eu estou aqui me dispondo a estar com você. Se você tiver alguma dúvida na leitura desses 3 capítulos, ou no capítulo anterior, se você tem alguma dificuldade em ler a Bíblia, me avise, fala comigo, manda uma mensagem, seja no YouTube, no Instagram, no WhatsApp.
entra em contato comigo para eu poder te ajudar. Eu não sei tudo, né? Não sei de todas as coisas, mas quem sabe aí eu consiga de alguma forma esclarecer alguma situação para você. Então que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua vida. Tenha uma linda semana debaixo da presença de Deus e Deus tem cuidado de você. A paz do Senhor Jesus.